Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Estou bem. Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o 2º Nef, capítulo 2. Primeiro eu gostaria, como sempre, de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia e convidar, aconselhar que cada um faça a sua leitura individual desse capítulo de 2º Nef 2. Esse capítulo, 2º Nef 2, então, Leí está falando a seu filho Jacó, está deixando uma bênção, né? E está falando algumas profecias em relação a Jacó, em relação ao seu filho Jacó. Tá? Jacó foi o primeiro dos filhos que nasceram no deserto, né? Enquanto eles viajavam pelo deserto. E Leí estava falando que ele seria abençoado, né? Que essas aflições que ele passou durante sua infância no deserto, né? E outras aflições também seriam todas elas consagradas para benefício dele, né? E ele fala muito, né, sobre o plano de salvação que ele fala para Jacó e também para os outros seus filhos, né? Ele fala sobre o Salvador Jesus Cristo. Fala no versículo 7, ele fala o seguinte: eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito, e para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Tá? Então, se nós quisermos que todos os requisitos da lei sejam cumpridos em nossa vida, nós precisamos ser quebrantados de coração e contritos de espírito. Se nós quisermos que todos os requisitos da lei sejam cumpridos em nossa vida. No versículo 8, portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. No versículo 9 também fala algo interessante, só para explicar o versículo 8, né? Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. Tá? Então, intercederá, né, como ele estava falando aqui antes de Cristo, né? Então, ele já intercedeu por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos, né? Os que crerem em Cristo serão salvos, tá? E ele continua falando, então ele fala sobre o livre-arbítrio, né? Essa liberdade de escolha que todas as pessoas, né, com a qual todas as pessoas já nasceram, né? No versículo 15, e para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce
e outro amargo. Tá? Ele fala sobre o bem e o mal. Tá? Então nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Tá? Ali, essa liberdade de escolha que fala as escrituras não está falando entre a liberdade de escolher entre uma coisa boa e outra coisa boa. Não é isso que está falando. Esse livre-arbítrio fala entre escolher entre o bem e o mal. Né? E o Pai Celestial providenciou para que o bem estivesse na terra e também o mal para que fizesse oposição e para que nós fôssemos atraídos tanto para o bem quanto para o mal e assim pudéssemos escolher o que nós vamos seguir e dessa forma nós recebermos a salvação caso escolhermos o bem, tá? Caso escolhermos a misericórdia, a graça do Santo Messias. No 25 ele fala: Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria. Então nós não existimos aqui para sermos tristes, né? Nós existimos para termos alegria. Se nós somos tristes, existe alguma coisa que nós precisamos descobrir que está errada e que nós precisamos corrigir. Né? E no 27 e no 28, portanto os homens são livres segundo a carne e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desseis ouvidos a seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna conforme a vontade do seu Santo Espírito. Então aqui ele fala, Leí está falando para o seu filho, e não só para o seu filho, né? Ele fala meus filhos, né? Ele está falando para todos, né? E também serve para nós, né? Mesmo quem não é descendente literal de Leí, né? Pode ser o povo do convênio, né? Também. E não só o povo do convênio, mas pode se estender a todas as pessoas, né, esse convite. Né, confiar no grande mediador, né, dar ouvidos a seus grandes mandamentos, ser fiéis às suas palavras, escolher a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. Né. Então, quando nós ouvimos o profeta, ouvimos os seus servos pregando o Evangelho, né, que nós possamos dar ouvidos, né, a esse Santo Espírito que se manifesta em nós. Né, e dessa forma, escolher, né, quando nós damos ouvidos ao profeta, às Escrituras, aos seus servos designados para pregar o Evangelho, né, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, né? Nós estamos fazendo já uma escolha, nós já estamos agindo, né? Começando uma ação. Né? Então, nós vamos estar andando nesse caminho da alegria, como diz o versículo 25. Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Né? E essa alegria ela é condicionada à nossa fidelidade ao Evangelho, né? Aos mandamentos.
Então, quando nós nos esforçamos para sermos fiéis aos mandamentos, as escrituras, de forma geral, elas não dizem para sermos perfeitos, né? Elas dizem que nós devemos nos esforçar para sermos santos como Jesus Cristo, né? Muitas vezes eu ouço dizer que nós nunca vamos ser perfeitos nesta vida, né? E essa é uma verdade, né? Só que isso não é justificativa para nós não nos esforçarmos, né? Nós precisamos nos esforçar para sermos santos. O que é um santo? De forma resumida, né? Um santo é uma pessoa que se esforça, né, para guardar os mandamentos, né? Nunca diz que é uma pessoa perfeita, né? Senão essa palavra santa ela vira uma utopia, né? Vira algo impossível. E o Pai Celestial nos ordena que nós sejamos santos, né? Ou seja, dignos da misericórdia, né? Como diz aqui as escrituras que nós lemos, né? Vamos ver onde que diz aqui mais precisamente, né? Nos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias, né? Nós possamos nos esforçar para sermos dignos, né? Quando nós nos esforçamos, mas assim existem maneiras da gente explicar assim com mais na prática, né? Por exemplo, quando eu me esforço para ser digno de portar uma recomendação ao templo, né? Eu posso me considerar um santo dos últimos dias, né? Então, se nós analisarmos, né, as perguntas que são feitas na entrevista para a recomendação ao templo, né, nós vamos ter todas as diretrizes lá, né? Tudo o que nós precisamos fazer na prática está escrito ali, né? Essas perguntas elas foram faladas pelo profeta Nelson em uma conferência e elas estão disponíveis, né? Elas foram publicadas. Então, todas as pessoas podem acessar essas perguntas e quem ainda não conhece, né, essas perguntas pode conhecê-las, né? E também quem já conhece pode sempre ficar revisando elas, né? O que talvez está fazendo alguma coisa de errado pode corrigir. Então, basicamente, foi isso que Lei falou. Ele não falou recomendação ao templo, né? Mas ele falou sobre o livre-arbítrio, né? E muitas vezes nós temos dúvida, né? O que fazer, né, para escolher, né? Na prática, o que eu tenho que fazer, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Então, a recomendação ao templo é essas perguntas, né? Elas servem como diretrizes, né? Então, basicamente, foram essas as principais coisas que Leí falou para Jacó e estendeu para seus filhos e também para nós, né? Então, que nós possamos pensar, né, nesse dia de hoje. Então, o que eu posso fazer para exercer o meu livre-arbítrio, né? Para eu exercer, melhor falando, para eu exercer meu livre-arbítrio de forma que eu tenha alegria. O que eu posso fazer no dia de hoje? Então, que nós possamos fazer uma autoanálise, certo? Espero ter ajudado vocês.
Espero ter levado uma porção do Espírito Santo até o coração de vocês com essas palavras, que nada mais são do que as Escrituras, né? As palavras dos profetas. Certo, pessoal? Essas breves ponderações sobre o segundo NEF2 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um a ler, ponderar e orar sobre as Escrituras. Certo? Um bom dia, muito obrigado. Amanhã nos encontramos de novo, 5:45, na página da Aula Santo Ângelo, na live, na página da Aula Santo Ângelo. Certo? Muito obrigado, bom dia.